Agora, entrando um pouco mais em como o Unity trabalha, antes de começar a pôr a mão em código e criar coisas, a gente precisa entender eh, como que o Unity trabalha com as linguagens de programação, o que está envolvido, quais bibliotecas que estão incluídas na engine. Tudo isso para a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo com o nosso código, com o nosso projeto. Não é bom ter esse nível de entendimento. A gente sabe que, por exemplo, se eu quiser criar um objeto, um cubo, bem simples. Ele é um objeto composto de diversos componentes. E se eu quiser criar algum script nele, eu venho aqui, clico My Script, dou o nome de My Script para o meu código e jogo ele no meu objeto, certo? Quando eu for editar esse código, esse script, ele vai abrir o mono. E no mono você vê uma série de coisas aqui, né? Você vê o nome da classe, você vê um dois pontos e um mono behavior, você vê aqui em cima escrito Using Unity Engine e Using System.collections. E às vezes você se pergunta o que é tudo isso aqui? Por que eu preciso escrever essas coisas? E muita gente não sabe. As pessoas simplesmente abrem o monodevelop e vão escrevendo. Ou copiam código de tutorial e vão colando e fazendo funcionar aos trancos. Né? Mas tudo isso aqui que está escrito tem um porquê. E a gente vai entender agora como é que funciona isso. Então, vindo aqui para o meu quadro negro, a gente sabe que o Unity ele é uma IDE. E o que é uma IDE? Vou colocar umas anotações aqui. A gente vai trabalhar um pouco de terminologias, né? É importante conhecer as terminologias corretas, o que elas significam, para você sair do status de programador amador, sabe? Desenvolvedor meia boca. Então é bom entender o que são as coisas, né? O Unity ele é uma IDE. IDE quer dizer Integrated Development Environment. Ou seja, é um ambiente de desenvolvimento integrado. É um ambiente que você tem reunido lá diversos recursos para que você possa desenvolver o seu projeto. Esse é o significado de uma IDE. E Unity é uma IDE para criar jogos. Né? A gente sabe que Unity trabalha com C Sharp, certo? C Sharp e JavaScript, mas eu vou descartar JavaScript. Eu sei que eu trabalho com C Sharp no Unity. Eu sei que é uma linguagem. Né? Aí você pergunta, bem, a quem pertence o C Sharp? O C Sharp foi uma linguagem criada e mantida pela Microsoft. E o C Sharp originalmente foi criado para você criar aplicativos para Windows, utilizando a biblioteca de códigos, né, a API do Windows em mente, né, o .NET Framework. E o Unity ele também trabalha com esse .NET Framework. E como que isso funciona? Né? Eu tenho vamos voltar para o código aqui, você vai ver umas coisas interessantes. Você vê aqui, o nome do meu script, dois pontos, monobehavior. Esse dois pontos quer dizer que o meu script ele está aproveitando tudo que tem dentro desse monobehavior. Esse monobehavior são um conjunto de instruções, né, um conjunto de classes que fazem coisas específicas que eu estou usando no meu script, sem precisar reescrever tudo de novo. E esse mono, o que é esse mono? O mono é o seguinte, o Unity ele implementa uma biblioteca, né, um framework chamado Mono. E o Mono o que é? Ele é uma implementação customizada do .NET. O .NET ele é uma biblioteca de códigos especialmente projetadas para você trabalhar com Windows. Então lá existem diversas chamadas, objetos, métodos, estruturas de código que você usa no seu programa
para trabalhar com o ambiente Windows. E o pessoal desse Mono aqui, os caras dessa empresa, eles pegaram esse conjunto de códigos do .NET e implementaram de um jeito que ele fique open source para qualquer outra plataforma. Então é como se fosse uma releitura do framework .NET para que você possa trabalhar em outros sistemas operacionais. Geralmente é uma releitura, uma outra versão mais reduzida, né, da original. E pelo Unity ser uma engine cross-plataforma, ou seja, eu posso desenvolver para Mac, para PC, para Linux, eu preciso ter um framework open source por trás para que as coisas possam acontecer de um jeito aberto, né, para qualquer plataforma. Então, o Unity ele implementa a biblioteca .NET através do Mono. Então é como se fosse você sabe que o .NET tem uma série de classes disponíveis para mim. Os caras reescreveram essas classes de um jeito aberto e encapsularam no que eles chamam de framework do Mono, né, no Mono Framework. E aí você pergunta, tá, framework, o que é framework? Né? Eu já sei o que IDE significa, mas e framework? Você vai ouvir muito falar nisso aqui. O que é um framework? Framework, vou tentar explicar de um jeito simples. Ele é um conjunto de classes, um conjunto de objetos, um conjunto de códigos que são divididos em diversas competências diferentes. Então, você tem, por exemplo, no framework do .NET, você tem trechos de código que lidam com envio e recebimento de pacotes na rede. Você tem outros trechos de código que lidam com processamento de áudio. Tem outros trechos de código que lidam com inputs de teclado, outros trechos de código que permitam que você trabalhe com textos e modifique textos, enfim, uma série de coisas. Né? Então são um conjunto de pequenos códigos que, trabalhando em conjunto, permitem com que você crie aplicações mais rápido e mais fácil. Então, o Unity trabalha com esse framework do .NET, é por isso que nós usamos o C Sharp, nesse caso. Aí você pergunta, tá, legal, eu sei que o C Sharp ele tem diversas versões. Qual versão do C Sharp o Unity usa? E qual versão do .NET o Unity está implementando? Né? Aí é um pouco de controvérsia. Eu fiz muita pesquisa e eu nunca consegui receber uma resposta satisfatória. Eu sei que o Unity, por exemplo, quando você vem aqui na ferramenta e vai lá em Project Settings, Player. Se você vier aqui e você verificar aqui nível de compatibilidade da API. Ele está falando que o Unity está compatível com o .NET 2.0. Ou seja, a versão 2.0 do framework .NET é totalmente suportada. Mas se você vai, por exemplo, no Mono, aqui vem About, você vê que o Mono está na versão 4.0.1. Esse é o Mono Develop, né? Não é o framework do Mono em si, é o Mono Develop, o editor de código. O Mono, eu acredito que ele está na versão 2.0. Alguma coisa também. E não confundam, tá? Esse aqui é o editor de código, mas o framework de Mono por trás é outra história, tá? Então eu sei que o meu Mono Develop, que é o editor de código que eu posso usar, ele está na versão 4.0. Alguma coisa, né? E esse editor de código ele está trabalhando com uma implementação do Mono que deve ser mais ou menos o .NET 2.0. .NET 2.0 ou 2.5. É bem difícil achar uma documentação satisfatória em relação a isso, né? E por que eu estou tão preocupado com versões assim? Porque dependendo do que eu estiver programando,
alguns recursos não estão disponíveis para quem está usando uma versão 1.0 do .NET, por exemplo. Vamos supor que na versão .NET 3.0 ou 2.5 eu tenha métodos que me ajudem a trabalhar com operações assíncronas, por exemplo, né, que não dependem do ciclo principal do processador para eu trabalhar. Então são diversos recursos que podem ou não estar disponíveis para mim, dependendo da versão que o Unity tiver implementando do framework.NET. Eu sei que o C Sharp, que é a versão que a gente usa para programar, ela deve estar entre a versão 3.0 e 4.0. E por que isso é importante? Porque se você for, por exemplo, pesquisar, putz, como é que eu faço um loop em C Sharp? Eu não sei como é que eu faço. Você pode ir até a documentação do Unity e procurar lá, ou você pode vir também até o manual de referência do próprio C Sharp na Microsoft, né? Então, assim que eu entro lá, vamos supor que eu estou na versão Visual Studio 2015, vamos para o 2013, para ficar mais antigo, beleza. Então, sei que no Visual Studio 2013, que implementa o .NET, alguma coisa, eu sei que o C Sharp ele dá na versão 3 ou versão 4. E na versão 3 ou na versão 4 eu tenho keywords disponíveis, operadores, diretivas e por aí vai. Então, sempre que eu quiser tirar dúvida sobre a linguagem, né, se tratando de C Sharp, eu tenho que saber qual a versão que ela está implementando. Se eu quiser, por exemplo, portar algum recurso que eu não tenho certeza se é suportado em todos os devices, por exemplo, eu tenho que ver qual versão do Mono ou do .NET o Unity está implementando para saber se é seguro utilizar aquele recurso. Então aqui nessa thread, por exemplo, eu estava pesquisando. Está falando que o Unity ele usa o Mono 2.6, que meio que implementa o .NET 3.5, enfim. Cada um diz uma coisa, mas o que é importante saber é que são frameworks que estão sendo envolvidos na implementação da engine e que eu preciso sempre saber que as coisas têm versões e que as versões que ditam os recursos que estão disponíveis para eu trabalhar. Tá? Então, recapitulando rapidamente, eu sei que o Unity ele trabalha com o framework Mono, que é uma implementação open source do framework.NET, e ele implementa isso usando C Sharp, né, que é a linguagem própria da Microsoft para trabalhar com o framework.NET. Eu sei que esse C Sharp está entre a versão 3 e a versão 4, então, se eu tiver alguma dúvida, eu vou na documentação da Microsoft, procuro a documentação do C Sharp 3 ou do 4 e vou atrás da minha dúvida. Né? Eu sei que o Mono, que é a IDE que eu estou usando, ela está na versão 4 ponto alguma coisa, mas tanto faz isso aqui, desde que eu tenha onde digitar o código, o que importa para mim é realmente o Mono, né, enquanto framework, e a versão da linguagem que eu estou usando. Eu sei que para escrever código também, eu posso usar o Visual Studio. Tanto o Mono quanto o Visual Studio são IDEs para programar. Tá? Aí lembrando, né, IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. O Unity é uma IDE, o Mono também é uma IDE, o Visual Studio também é uma IDE, só que são IDEs com finalidades distintas, certo? Então, ok. Então, voltando lá para o Mono. Você vê que no meu script ele tem toda a terminologia da classe, que a gente vai entrar em detalhes depois, mas ele está estendendo o MonoBehavior. E o que é esse MonoBehavior? Ora, o MonoBehavior nada mais é do que essa própria implementação do framework.NET. Então, eu encapsulei todos os códigos do .NET nessa arquitetura do Mono, e para eu poder usar o framework da Microsoft, eu tenho que estender essa biblioteca, estender esse framework, eu tenho que implementar esse framework. E é através desse MonoBehavior que eu faço isso. E quando eu estendo o MonoBehavior, quando eu implemento o MonoBehavior na minha classe, eu tenho acesso a um conjunto de funções, métodos e objetos que fazem parte desse framework. Alguns deles são, por exemplo, a função start, a função update e a função awake também. Aí você pergunta, ué, como assim a função
está fazendo parte do MonoBehavior. É que é o seguinte, vamos voltar para o Unity agora. Quando eu crio um objeto no Unity, algumas coisas acontecem. Tá? Eu tenho toda a lógica da engine por trás, eu tenho a lógica do meu jogo por trás. Quando eu jogo objetos numa engine, no caso do Unity, que é o que a gente está trabalhando, deixa eu limpar a luz aqui. Vamos lá de novo. Então eu estou na minha engine e estou começando a criar coisas. Né? Aqui é a minha lista de objetos que existe. E aqui é a minha viewport. Isso aqui, a gente sabe que a gente tem o hierarquia aqui também, mas não é isso que eu estou querendo exemplificar com a lista. Tá? A lista é algo que fica oculto para a gente, não fica visível, e ela é uma lista interna da engine que lista os objetos que eu criei. É uma lista que só diz respeito à engine. Tá? Então, se eu crio esse objeto aqui, além de aparecer na hierarquia, que é uma lista de objetos ativos no meu jogo, ele vai parar num outro lugar também, que é como se fosse um gerenciamento de memória do próprio Unity. Né? E eu tenho esse objeto aqui, eu tenho um cubo. Tá? Então ele está lá no meu stage, ele está lá guardado na memória do jogo também. Se eu vier aqui e criar um cilindro, ele apareceu na minha viewport, apareceu na minha hierarquia e ao mesmo tempo ele também aparece na memória. Ele fica na memória do meu jogo, fica na memória do computador. E conforme eu vou criando essas coisas, o Unity vai empilhando esses objetos nessa lista. E por que é importante essa lista? Porque essa lista ela é percorrida pela engine quando eu dou um play. Então vamos supor que eu estou aqui, né, criei meu jogo, coloquei os objetos e dei um play. O que vai acontecer? O Unity ele vai iniciar o compilador dele e o processador dele, vai varrer essa lista. Vou até desenhar um ponteiro aqui. Faz de conta que esse é o ponteiro de execução do Unity. Tá? Ele não existe. Quando eu dou um play, ele passa a existir. O Unity vai ler a lista de objetos criados, vai percorrer um por um e processar todo o código que está dentro deles. Tá? Então ele vai começar pela awake, ele vai processar tudo que está dentro do awake, vai processar tudo que está dentro do start e vai processar tudo que está dentro do update. E ele vai fazer isso automaticamente. Por quê? Como eu estou implementando, como eu estou estendendo o MonoBehavior, o Unity sabe que se ele encontrar um objeto MonoBehavior dentro dele, ele vai disparar as funções padrão que eu declarei aqui dentro. Então, se eu declarar um void awake, o Unity vai pegar e vai ler automaticamente o que está dentro do awake, vai ler o que está dentro do start e vai ler o que está dentro do update, sem que eu precise chamar. Agora, se eu quiser uma função minha mesmo, vai dar um void my function here. Eu escrevo o meu script aqui, ó. Aí este script ele vai ser chamado quando eu quiser, quando eu invocar dentro do meu código. Caso contrário, tudo que está dentro do awake, start, update, fixed update, onEnable, late update, tudo que for funções padrão do MonoBehavior, o Unity vai pegar e vai ler na sequência, sem que eu precise mandar. Tá? Então, se você tem lá 50 objetos nessa lista, o Unity não vai ler o próximo objeto enquanto ele não terminar de processar esse aqui. Então ele processa o cubo, processa o cilindro, processa meu personagem, processa um efeito especial e a lista vai embora. Aí o que acontece? Quando ele termina de processar todos os itens da lista, eu posso dizer que ele processou um ciclo de execução. E quanto mais rápido ele consegue percorrer essa lista, mais rápido ele processa esse ciclo. Aí você vê, tá, a gente está falando de ciclos. Opa.
Estamos falando de ciclos. Esses ciclos, eles levam um tempo para ser executado, né? E nesses ciclos eu tenho que processar objetos. A gente sabe que em jogo a gente tem um negócio muito comum, que é o FPS, que são frames per second. E o que isso quer dizer? Que quando a gente pega um segundo, por exemplo, que é um hertz, né, em medidas. Então, em um hertz, em um segundo, quantas vezes ele consegue percorrer toda a minha lista de objetos? Quantos frames ele consegue processar? Então, se minha lista está bem construída, se os meus objetos estão bem otimizados, bem codificados, e eu estou rodando num sistema potente, ele consegue percorrer essa lista muito rápido. Então, por segundo, ele consegue processar todos os meus objetos do jogo 60 vezes, por exemplo. Então, se eu falar, esse jogo está rodando a 60 FPS, 60 FPS, quer dizer que a engine ela é capaz de processar todos esses objetos da lista 60 vezes por segundo. É bem rápido, então quer dizer que você programou muito bem o seu jogo. Agora, se o jogo cai, o frame rate dele, puta, eu estou jogando lá e de repente fica tudo lento, o que acontece? Provavelmente em algum lugar da lista de execução eu tenho um objeto ou um conjunto de objetos. Vamos supor que os próximos 30 objetos eles sejam tão complexos e envolvam tantos cálculos que o ponteiro, que o processador da engine, ele demore mais para percorrer esse arquivo, para ler e realizar todos os cálculos e dar o output e partir para o próximo objeto. Entendeu? Então, quanto mais rápido ele percorre essa lista e processa tudo que está lá, mais frames por segundo, mais quadros por segundo você vai ter processado no seu jogo. Então é muito importante isso, porque tudo leva a crer que as coisas elas têm uma ordem de execução. Né? Você sabe que o Unity ele implementa, quando ele entra no objeto, quando ele começa a ler um objeto aqui, ele encontrou um cubo, ele vai entrar dentro do código desse cubo, que é o meu MyScript, vai ver que eu tenho funções padrão sendo declaradas aqui, porque fazem parte do mundo behavior, e vai falar, bem, eu vou ler primeiro tudo que está dentro do awake, então ele lê e processa tudo que está dentro do awake. Depois ele vai para o start, né, porque eu declarei o start, e lê tudo que está dentro do start. Se eu tirar o start aqui, ele não vai encontrar essa função padrão e não vai ler automaticamente. Ele vai pular do awake para o update. Tá? E a função myFunction, ele só vai ler quando eu mandar. Né? Então, quando ele terminar de ler tudo que está aqui, ele vai partir para o próximo objeto e vai fazer a mesma coisa. Tá? Essa é a ordem de execução da engine. E a gente tem que aprender a criar os nossos scripts de uma forma eficiente. E para que isso aconteça, você tem que saber exatamente os tipos de variáveis que você vai usar, as boas práticas para você declarar funções, objetos, como que você usa as estruturas de loop e repetição de um jeito mais otimizado. Tudo isso entra na conta para que o leitor, né, o processador da engine, ela consiga percorrer o seu código com facilidade, enviar os pacotes de cálculos e contas para o CPU, para a GPU, para a placa de rede e retornar isso rápido bastante para que você não sinta uma queda nos frames e partir para o próximo frame. Aí no próximo frame ele vai fazer tudo de novo. Né? Aí tem aquela coisa, beleza, ele terminou um frame, quando ele chegar no final da lista, ele vai voltar para o início da lista e vai percorrer de novo tudo isso aqui. Essa ida e volta na lista por segundo são os meus quadros por segundo. Tá? Só sendo um pouco repetitivo, porque esse conceito é um pouco confuso para algumas pessoas entenderem. Mas é isso que se passa por trás. Então,
como eu falei na apresentação do curso, a gente vai tentar sempre entender o que acontece por trás dos panos na engine, não simplesmente sair jogando código lá e copiando e colando o script dos outros sem saber o que está acontecendo, sem ter um entendimento profundo. Tá? Então é isso.